A você ligado na TVI, está entrando no ar o nosso TVI News, segunda edição, com muita informação para você, hein? Eu sou Joab Paiva e estarei com você até às 19 horas com notícias aqui da nossa região sul da Bahia, bem como das demais regiões da Bahia, fatos relevantes do Brasil e do mundo. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você que nos acompanha aqui através da Ultra TVC, canal 24.2, e você também que nos acompanha através da internet, você que é internauta, através do nosso canal oficial do YouTube, youtube.com/TVI Oficial. Este é o nosso canal oficial da TVI, a TVI que está sempre com você, contando a história aqui da nossa região sul da Bahia. Lembrando que hoje é dia 8 de setembro, isso mesmo, meu amigo Cássio, 8 de setembro de 2025, início da semana, segunda-feira, tudo novo de novo, isso mesmo, todo dia é dia de renovar e mais uma semana se inicia, graças a Deus, hein? Isso mesmo, graças a Deus. E mais uma vez eu quero dizer que este programa é um programa que tem aí um compromisso com você, nosso telespectador. Nós vamos falar daqui a pouco sobre diversos assuntos que aconteceram durante todo esse final de semana, bem como o desfile cívico que aconteceu aqui nas nossas cidades, tanto daqui do interior da Bahia, como também da região sul e do sudoeste, isso mesmo. Nós tivemos aí coberturas tanto aqui na nossa cidade de Itabuna, como na cidade de Ilhéus e também na cidade de Vitória da Conquista, daqui a pouco aqui para vocês. Lembrando que vocês também podem nos acompanhar através do nosso site, o www.tviplay.com.br. Este é o site oficial da nossa TVI, e também pode nos acompanhar através do nosso aplicativo que aparece aqui, o QR Code, para que você possa apontar a câmera do seu celular e baixar já o nosso aplicativo com a nossa programação, que é bem diversificada, uma programação de entretenimento, de lazer, bem como também esportiva e de notícias. Durante o dia, eu costumo sempre dizer aqui, são 5 horas de notícias para você, 5 horas de jornalístico ao vivo. Na verdade, não são 5 horas de notícia, né? Acabei me expressando mal aqui, meu amigo Cássio. A notícia é a todo momento, mas são 5 horas ao vivo trazendo informações para vocês, né? Pela manhã nós temos aí o Barbosa Filho e a Pérola Cordeiro com a primeira edição do nosso TVI News, e meio-dia vem aí o Denilton Santos com o Alerta Cidade. Eu chego exatamente agora às 17 horas até às 19, também com muita informação para você, com o TVI News segunda edição. E por falar em notícia, nós vamos com as notícias do dia de hoje, vamos aos destaques do dia de hoje. Aqui em Itabuna, um pedido de pizza aos 190 volta a salvar mulher em caso de violência doméstica. É isso mesmo, hein? O pedido de pizza acabou salvando mais uma mulher de violência que vinha sofrendo isso aqui na nossa cidade de Itabuna. Falando da polícia ainda, a polícia militar foi baleado em tentativa de assalto na região metropolitana de Salvador e foi socorrido pelo GRAER, que é o Grupamento Aéreo da Polícia Militar. Isso aconteceu na nossa capital baiana. Daqui a pouquinho todos os detalhes para vocês também, hein? Operação aplica multa milionária por desmatamento ilegal aqui no nosso sul da Bahia. Já já vamos falar em qual cidade está acontecendo esta operação e qual é a aplicação desta multa. Falaremos também sobre a PM do nosso estado, que apreendeu drogas aqui no bairro do Basílio, na vizinha cidade de Ilhéus. A PM não tem parado, é isso mesmo, é a 70ª Companhia Independente de Polícia da cidade de Ilhéus trabalhando, é a PM da Bahia trabalhando dioturnamente, hein? Falaremos também sobre o tenente-coronel que foi preso em uma ação da polícia na manhã de hoje, exatamente, um tenente-coronel. Já já você vai saber o porquê esse tenente-coronel da polícia acabou sendo preso. É um assunto lamentável, até porque é uma pessoa de alta patente aí da nossa polícia militar, hein? Olha, carro com deputados e secretários acabaram também se envolvendo em acidentes, deixando um morto. Já já o desenrolar também dessa história falaremos por aqui.
Procon de Ilhéus alerta a população sobre golpes envolvendo falsa prova de vida do INSS. Sempre os nossos aposentados. Deixem os nossos aposentados em paz, minha gente. E aqui no nosso estúdio estaremos estreando o Papo Jurídico, isso mesmo, um novo quadro aqui toda segunda-feira para você falando sobre a área jurídica. E hoje estaremos recebendo a doutora Ludmila Vieira, ela que estará falando sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e sobre esse tratamento da Lei Geral de Proteção de Dados nos municípios. O TCM, inclusive, já alertou aos gestores aqui do município da Bahia sobre essa questão da Lei Geral de Proteção de Dados. Daqui a pouquinho vamos saber mais sobre essa lei no nosso Papo Jurídico, tá bom? Daqui a pouquinho, porque nós vamos a um breve intervalo e já que nós retornamos com muito mais informação para você. Não saia daí, eu volto já já. Dia 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, Ilhéus também, né? A nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje é TVC, né? Era TV cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI.
Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Muito bem, estamos de volta com o nosso TVI News, segunda edição, com muita informação para você, hein? Como eu disse lá no nosso início do nosso programa, ontem, dia 7 de setembro, foi então comemorada o dia da nossa independência do Brasil. Nós sabemos que anualmente nós comemoramos aqui, em muitas cidades aqui do nosso interior baiano também nós temos o nosso desfile cívico. Não foi diferente aqui na cidade de Itabuna, não foi diferente na nossa cidade de Ilhéus, na nossa região sul, mas também por lá, pela região do nosso sudoeste, em Vitória da Conquista. E agora nós vamos saber como foi por lá em Vitória da Conquista esse desfile com o nosso correspondente, o Gustavo Magalhães. Isso mesmo, Gustavo Magalhães, diretamente da cidade de Vitória da Conquista, trazendo aí tudo o que aconteceu no nosso desfile cívico de 7 de setembro. Vem daí, Gustavo. E respeito ao seu recado do povo brasileiro, representado pela bandeira nacional e pelo hino nacional, despertando a brilhosa participação do time de guerra 06. Anunciamos agora para apresentar o desfile da Polícia Militar da Bahia, a capitã Larissa. E proteger o pavilhão nacional. De existência dessa corporação. A primeira dupla, o uniforme imperial, utilizado entre 1825 e 1830, instituído passaram a adotar seu próprio uniforme. A terceira dupla e a última dupla utiliza o uniforme de 2016 a 2017 de Bravos. Está comandada pelo capitão Prima e Rafael e seus 2 pelotões. A seguir, assistimos à tão aguardada pirâmide. São os elementos que reforçam a qualidade técnica do nosso motociclista policial. Este é o Esquadrão de Motociclistas Falcão, símbolo de força, velocidade e precisão, sempre prontos para servir e proteger. Nossa cidade, os veículos operados por guerreiros incansáveis são a vanguarda na proteção da comunidade. Dia e noite, esses profissionais dedicam suas vidas à manutenção da ordem e da segurança pública. Mais uma vez estamos aqui na transmissão do desfile 7 de setembro de Vitória da Conquista. A gente está aqui no balão de oficial. A TVI presente mais uma vez no desfile de 7 de setembro de Vitória da Conquista, que é uma festa, né? Uma festa aqui é muito bem estruturada, muita gente
Vocês vão dar uma olhadinha agora. Agora começou o desfile cívico, né? O militar já acabou. Nós estamos no palanque oficial. A prefeita está ali, todo mundo, autoridades, convidados. E a gente já está apenas começando. Terminar mais ou menos umas 14 horas. E a gente está aqui. Já teve a parte. Olha a fanfarra. É isso. TVI até em conquista. Os naturais da espiritualidade indígena e do equilíbrio ecológico. Como eu falei, falar em espírito 7 de setembro e Vitória da Conquista é uma festa, viu? É uma festa muito bem produzida, muita gente na Vila Integração, e é festa mesmo, é uma comemoração. Já tivemos várias apresentações aqui no palanque, na frente do palanque, tem várias autoridades lá, mas aqui o mais importante é o povo, tá na rua, e olha a quantidade de gente que tem aqui. É muita gente, é uma festa. Então, mais uma vez, a gente estava aqui cobrindo o desfile de 7 de setembro em Vitória da Conquista, levando as imagens e os vídeos de Vitória da Conquista para o mundo inteiro, para Ilhéus e Itabuna, para o mundo inteiro através da TVI. E só para terminar, para completar, a estrutura que se monta, porque aqui nós estamos na BR-116, ela está fechada aqui nesse trecho, os carros estão passando por lá, por fora, pelo anel viário, e aqui a segurança, saúde, bombeiros, médicos, ambulância. Há pouco eu registrei, eu vi uma pessoa que passou mal, a ambulância levou. É uma estrutura muito grande, viu? Mas é isso. TVI até em Itabuna, até em Conquista nós temos, tá vendo? Muito bem, então você viu aí o nosso correspondente, o Gustavo Magalhães, diretamente da cidade de Vitória da Conquista, trazendo imagens aí do desfile cívico do 7 de setembro, independência do nosso Brasil. Nós sabemos que em 1822, né, o Dom Pedro I, ali às margens do Ipiranga, não é isso, seu Ivan? Proclamou então essa independência, mas nós sabemos que essa independência só chegou de fato aqui no nosso país, se concretizou de fato um ano depois, aqui na Bahia, né? Daí o 2 de julho, viu, gente? Então, vamos trazer inclusive um historiador qualquer dia desse aqui para falar sobre esse assunto. Muitos brasileiros desconhecem de fato essa história importante, né? Um abraço aí aos historiadores, um abraço à professora Janete, me lembro aqui, professora Janete, entre outros professores, o professor Leonardo também, excelente professor de história, enfim, né? Que com certeza dominam muito esse assunto. Mas o fato é, 7 de setembro, dia da independência do Brasil, e também aqui em Itabuna não foi diferente. Vamos colocar aí as imagens daqui da cidade de Itabuna, onde ontem, na Avenida do Cinquentenário, o desfile cívico aí em comemoração à independência do Brasil. Pode soltar aí, Cássio. Juntamente com o comandante do 15º Batalhão, o Robson Farias, fazem o hasteamento da bandeira, e também com o vice-prefeito da cidade, o Júnior Brandão. Então aí Júnior Brandão, vice-prefeito, hasteando a bandeira da cidade de Itabuna, bem como o prefeito Augusto Castro hasteando a bandeira do Brasil, e logo ladeado também do tenente-coronel, comandante do 15º Batalhão, o comandante Robson Farias, né? Esse é um momento importante aí em que o hasteamento da bandeira foi
realizado, das bandeiras, melhor dizendo, foi realizado aqui na cidade de Itabuna, juntamente com os estudantes, aí, os alunos da Escola da Polícia Militar aqui da Bahia, hein? Lembrando, essas são imagens do nosso repórter Giovanni Lima pelas ruas da cidade. Isso mesmo, Giovanni Lima sempre aí trazendo informações, né? E aí agora o momento em que o prefeito da cidade de Itabuna também sai em revista à tropa, né? Nesse carro, ele sai em revista à tropa juntamente com o comandante do 15º Batalhão. Agora são imagens aéreas, né? Imagens aéreas aí do nosso Zé Drone, parceiro do nosso TVI. Um grande abraço também para o Zé Drone, mostrando o desfile, belíssimo desfile, hein? Diga-se de passagem, do nosso colégio da Polícia Militar, né? Várias tomadas aí do Zé Drone, sempre com imagens de qualidade, imagens aéreas aqui trazendo para vocês. Itabuna ontem que amanheceu com tempo nublado, aquela chuvinha marota, né? Nós podemos ver inclusive aí que o chão, a pista estava molhada, mas não, logicamente não tirou o brilho desse desfile maravilhoso que aconteceu no dia de ontem, hein? Você vê aí imagens aéreas do nosso Zé Drone, olha o seto aí aparecendo na avenida, o nosso 15º Batalhão, através do seto, que desfilaram aí, trazendo a sua tropa, logicamente, mostrando um pouco daquilo que é desenvolvido diariamente. São os nossos guerreiros e guerreiras aí do seto, aqui do nosso 15º Batalhão, hein? Maravilha! Você vê imagens do 7 de setembro, o desfile cívico do 7 de setembro. Aí, exatamente o tiro de guerra, né? 007, tiro de guerra 007, que iniciou então aí esse desfile. Logo depois, seguido da Polícia Militar. O tiro de guerra foi o primeiro a abrir, né? Logo depois, então, a Polícia Militar do Estado e seguido aí do Colégio da Polícia Militar. Tá aí essas belíssimas imagens aéreas do nosso Zé Drone. Volto a dizer, muito obrigado aí ao Zé Drone, viu, pela parceria de sempre. Pensou em imagens aéreas, pensou em Zé Drone, com certeza, imagens com qualidade e precisão, você vê aí, olha aí. Eu quero parabenizar também a todos que estavam na organização desse evento. Um belíssimo evento. Itabuna tem esse desfile há diversos anos, há muitos anos, e dizer o seguinte, dizer que poucas cidades, dessas grandes cidades que realizam aí desfile cívico, realiza com tanta organização como foi esse desfile no dia de ontem, né? Vocês podem observar aí, tudo organizado, os pilotões, tudo dentro de comando figurino, né? Da normalidade, comando figurino aí, tudo muito belíssimo. Aí o nosso desfile cívico de 7 de setembro. E agora imagens também da Avenida Cinquentenário, né? O Zé Drone fez diversos takes aí para mostrar para vocês. Muito bem, meu amigo Cássio, nós temos aí inclusive uma entrevista com o secretário de Educação, o Rosivaldo Pinheiro. Ele comentou um pouquinho sobre, até porque o desfile, né, ele é aí vinculado à Secretaria de Educação. Vamos ver o que fala o secretário de Educação. Coloca aí, por gentileza, Cássio. Ok. Daqui a pouquinho, então, nós vamos ver aí o secretário de Educação, que é o Rosivaldo Pinheiro. Ele que vai falar aí pra gente, né, sobre esse desfile, sobre a questão da organização. O Giovanni Lima esteve com ele, né, trazendo exatamente a fala do secretário. Ele volta a dizer que é o titular dessa pasta importante aqui no nosso município, que é a pasta da educação. Por falar em educação, né, daqui a pouco eu vou comentar também. Hoje estive lá na Câmara de Vereadores aqui do nosso município de Itabuna e alguns vereadores relataram aí algumas questões da educação do nosso município que precisam de uma atenção melhor aí, principalmente do nosso secretário e principalmente do nosso prefeito, né? Essa atenção aí, porque algumas áreas estão precisando, logicamente, de uma atenção melhor, hein? Mas vamos daqui a pouquinho, então, ver esta fala do secretário. Mas antes, vamos
Vamos seguir aqui a matéria, né, Ivan? Vamos seguir a matéria. Nosso amigo Ivan, que veio hoje todo fantasiado, como é que eu posso dizer, rapaz? Caracterizado. Ele tá feliz, tá rindo à toa. Chegou aí lá, Ivan, acompanhar ao vivo? Não chegou aí a acompanhar ao vivo o nosso querido Ivan, aí, que é torcedor do Bahia, viu? Hoje ele veio todo aqui de Bahia. O Bahia é campeão do Nordeste, não é isso? Parabéns aí, não só para o Ivan, mas para todos os torcedores do Bahia, que com certeza estão muito felizes, estão felizes com toda essa vitória aí do nosso Bahia, né? O Bahia que tem despontado não só aqui a nível Nordeste, mas a nível Brasil, também nos demais campeonatos. O Campeonato Brasileiro, por exemplo, nós temos aí o Bahia, já tá entre, é o quarto, né? Isso aí, ó. Falou sobre o Bahia, Ivan sabe. Falou sobre o Bahia, Ivan sabe tudo, né? O Bahia, o quarto aí na colocação do Brasileirão, né? Então, de parabéns aí o Bahia. Eu me lembro muito bem, e quem diria, eu estava fazendo até essa reflexão em casa, né? Quem diria que o Rogério Ceni entraria para a história do Bahia. Rogério Ceni muito conhecido aí por fazer parte da organização do São Paulo, foi por muitos anos artilheiro, inclusive também como goleiro, né? O goleiro que mais fez gols lá em campo pelo São Paulo, agora nessa sua fase de treinador, está deixando o seu nome também no nosso Bahia Esporte Clube, no Esporte Clube Bahia, né? Que o Ivan torce aí e que está aqui hoje caracterizado, muito bem. Já temos aí a entrevista com o nosso secretário Rosivaldo Pinheiro, meu amigo Cássio. Vamos ver aí a fala do Rosivaldo. Nós estamos aqui no desfile de 7 de setembro, mais uma vez, a cidade vem, as famílias vêm, é pra gente um motivo de muito orgulho, é um encontro cívico, é um encontro de educação, de cidadania, é daqueles momentos que a gente festeja e festeja com muito brilho. É o 7 de setembro alusivo à pátria, mas alusivo a essa união de cidades. E é nesse sentido que a gente fica feliz pela oportunidade de organizar e de contar um pouco da nossa trajetória, da nossa história enquanto município nesses 115 anos. Em nome da educação de Itabuna e da gestão do prefeito Augusto Cássio, eu quero assim felicitar todos e todas que estão conosco na organização, na participação e nessa emoção. Então tá aí, e inclusive agora, pode colocar essa imagem em tela cheia também, Cássio, por gentileza, que é a imagem do nosso palanque, né, do palanque aí oficial. Você vê a imagem do prefeito Augusto Castro, ladeado aí da primeira-dama, Andréa Castro, e também o vice-prefeito Júnior Brandão, né? Conseguimos ver também aí o comandante do 15º Batalhão, o Robson Farias, o secretário de Educação, que acabou de falar com a nossa reportagem, o Rosivaldo Pinheiro, bem como outras autoridades. Vemos ali vereadores, enfim, diversas autoridades que estiveram presentes no dia de ontem, aí nesse belíssimo desfile cívico, que teve por título Itabuna, 115 anos, sua história, sua glória. Esse foi o título, esse foi o tema aí do desfile cívico em comemoração à independência do Brasil, mas também mostrando a beleza da nossa cidade, que este ano completou 115 anos. Volto a dizer, esse desfile é um desfile organizado pela Secretaria de Educação, né? Teve aí a professora Inês Sobrinho, também um abraço para ela, que organizando este evento, este desfile, e que ontem acabou nessa culminância, nesse belíssimo espetáculo, se assim podemos dizer, para a nossa população da nossa cidade de Itabuna, Bahia, Brasil. Olha, vamos seguindo aqui. Vamos seguindo com informações, e dessa vez nós vamos falar sobre uma mulher que teve a sua vida salva. Isso mesmo, ela foi salva aí de violência doméstica na nossa cidade de Itabuna, através de um pedido. Ela ligou para a polícia pedindo pizza, isso mesmo. Um pedido de pizza acabou salvando então esta mulher aqui no nosso município de Itabuna. Nós temos essa matéria aí, Cássio, pode rodar. Uma mulher vítima de violência doméstica utilizou uma estratégia inusitada para pedir ajuda em Itabuna. Ela ligou para o número 190 e simulou solicitar uma pizza, mas, na verdade, denunciava uma agressão e alertava que corria risco. A ligação foi recebida pelo Centro Integrado de Comunicações da Segurança Pública, da Secretaria de Segurança Pública da Bahia. Com respostas rápidas de sim ou não orientadas pela atendente, a vítima conseguiu confirmar que havia sido agredida e que o agressor ainda estava por perto. De imediato, equipes da Polícia Militar foram deslocadas até o local indicado,
onde o suspeito acabou preso e conduzido à Delegacia Territorial de Itabuna. A identidade do homem não foi divulgada. Alô? Alô? Eu quero uma pizza aqui na rua. Qual o nome da senhora? Tem ponto de referência? Na rua... Garagem. A garagem, moço. Na garagem. Me tira só uma dúvida, seu celular tá no Viva Voz? Tá sim. Você consegue retirar? Consigo. Por favor. Oi. Conseguiu retirar? Consegui. A senhora só vai responder sim ou não. A senhora foi agredida? Sim. Certo, o agressor está próximo à senhora? Sim. Pronto. A ocorrência está sendo registrada, tá? As medidas cabíveis serão adotadas. Tá bom, obrigada, moça. Disponha. Então tá aí, essa mulher foi salva graças à agilidade também desta atendente. Lembrando que você que é mulher, que sofre aí violência doméstica, pode ligar para a polícia e pedir uma pizza, por exemplo, como fez essa senhora. E algo também que chama a atenção, que você não precisa pedir apenas pizza. Você pode pedir qualquer outro tipo de atendimento que você já costuma fazer na sua casa, porque a polícia vai identificar, né? Não tenha dúvidas. Até porque no momento em que, por exemplo, você que liga pede sempre água, né? Olha, eu quero pedir uma água aqui para minha casa no endereço XY, enfim. Porque agora, como nós já estamos falando bastante de pedido de pizza, os agressores já começarão a ficar atentos. Mas vocês podem pedir qualquer outro tipo de serviço ou até mesmo de item, independente do que seja remédio, seja pizza, seja hambúrguer, ou enfim, aquilo que você tem costume de pedir na sua casa, você pode fazer esse pedido sem sombra de dúvidas e a polícia estará, então, identificando. Lembrando o seguinte, e eu quero aqui parabenizar mais uma vez o trabalho do SICOM e o trabalho dessas atendentes que são policiais, logicamente, e que estão alertas. Há alguma expertise que ela teve ali, não só de identificar que a mulher estava sofrendo agressão física, como também ela observou que a mulher estava com o celular no Viva Voz, porque sendo outra não tinha nem observado isso aí, tinha jogado toda a ocorrência para, como dizem por aí, né? A ocorrência iria para o brejo. Não teria acontecido de fato, porque o agressor estava escutando tudo que a mulher estava falando, né? Provavelmente ela falou, olha, vamos pedir uma pizza aqui. E aí ele, não, pode ligar, agora ligue no Viva Voz. Você vê que tem um momento aí em que ele fala garagem, não sei o que, enfim. Né? Quer dizer, ele estava ali observando tudo e a atendente, essa policial militar, muito atenta, pediu que ela te retirasse do Viva Voz para assim então ela poder confirmar que aquela mulher infelizmente estava passando por agressão doméstica, por violência doméstica, né? Nunca é tarde para que você possa denunciar. Se você está passando por uma situação como essa, ligue já para a polícia. Eu sei que para muitas mulheres, nós falamos isso aqui durante o mês de agosto praticamente todo, né? Eu sei que muitas mulheres têm medo de ligar, de denunciar o agressor, né? Mas é importante demais, não se cale. Se você não tem coragem de ligar para a polícia, fale para uma pessoa próxima que poderá lhe ajudar. Enfim, né? Não deixe jamais que os agressores consigam aí estar se perpetuando e praticando tais atos que eu sempre gosto de dizer, né? Em mulher não se bate nem com a flor. Isso é verdade. Em mulher não se bate nem com a flor, viu, meu amigo Ivan? E tem muitos homens por aí, na verdade não são homens, são verdadeiros criminosos, agressores e que precisam ser tratados assim como preconiza a lei, tá certo? Então aqui em Itabuna, essa é a notícia, esta mulher acabou então se livrando desta agressão. Nós não sabemos há quanto tempo ela vinha sofrendo essa agressão, mas o fato é, ela ligou para a polícia, pediu uma pizza e aí uma guarnição da nossa briosa polícia militar esteve por lá e acabou prendendo, diga-se de passagem, prendendo este agressor que está aí de trás das grades, hein? Praticando aí este crime terrível contra a sua própria companheira, contra a sua própria mulher. E hoje, ouvindo aí a subtenente Ângela, ela que é a comandante da Maria da Penha, da Polícia Militar, ela estava falando o seguinte, que muita gente não entende, fala, mas nós sabemos que a mulher ela é agredida e ela retorna. Ela disse o seguinte, em média, são 10 vezes, Ivan, que essas mulheres
vão e voltam com o marido, porque ali, na verdade, não existe apenas uma questão, me bateu, me agrediu, eu tô fora. São poucas que conseguem se desvencilhar assim. Mas boa parte, segundo a própria comandante aí da Maria da Penha, da Ronda Maria da Penha da polícia, vai e retorna. Por quê? Porque existe uma dependência emocional, existe uma dependência financeira muitas vezes, existe o medo, enfim, são diversos fatores. E aí nós devemos fazer aquele exercício de empatia, de nos colocar no lugar dessas mulheres. Não é fácil. Esses dias, assistindo a uma reportagem, eu vi alguém, inclusive um homem, falando: essas mulheres merecem mesmo porque são agredidas e depois voltam. Mas não entendem o que se passa na cabeça de muitas dessas mulheres. De fato, não é uma situação tão fácil, né? Para quem está de fora é muito fácil, não é ele que está apanhando, mas, de fato, precisamos ter mais empatia com esse assunto, precisamos cada vez mais estar alerta e também denunciar. Se você sabe de alguém que está sofrendo violência doméstica, violência física, violência patrimonial, enfim, denuncie, disque para a polícia ou até mesmo um 180. Eu tenho certeza que a identidade será mantida no mais absoluto sigilo, hein? E vamos seguindo por aqui, meu amigo Cássio, porque desta vez vamos falar sobre um policial militar que foi baleado em tentativa de assalto. Isso aconteceu na região metropolitana de Salvador, isso mesmo, hein? Na nossa capital baiana, exatamente ali na BR-324. Ele foi socorrido pelo GRAE, que é o grupamento aéreo aí da Polícia Militar, hein? Esse policial da 81ª Companhia Independente de Polícia, ele foi baleado na manhã de sábado. O final de semana começou terrível por lá também, na região metropolitana, infelizmente dando sequência a essa onda de violência que tem cercado a nossa capital baiana, bem como a toda a região metropolitana aqui da nossa Salvador, né, melhor dizendo. Durante essa tentativa de assalto aí, que aconteceu nas proximidades do viaduto de Simões Filho. Para quem não sabe, Simões Filho fica ali exatamente nessa região da metropolitana da nossa capital, em sentido BR-324. Conforme a apuração, o militar havia então acabado de sair do seu serviço por volta das 7 horas da manhã, bem cedo, rapaz. E esses criminosos já estão na ativa, viu, Ivan? Eles não dão trela. Bem cedo, e os criminosos já na ativa ali para praticar assaltos. O fato é, como ia dizendo aqui, o militar, ele tinha acabado de sair às 7 horas da manhã, por volta das 7 horas da manhã, quando então foi surpreendido por criminosos armados. Houve então a troca de tiros e o policial acabou então sendo atingido. Ele foi socorrido com urgência por uma aeronave do grupamento aéreo da Polícia Militar, como eu disse, o GRAE, esse grupamento que tem feito um excelente trabalho, não só socorrendo, mas também no sentido de dar o apoio para as equipes em terra, né, quando há uma grande operação, como foi, por exemplo, na semana passada, aqui na cidade de Itabuna. O GRAE esteve presente naquele momento em que a polícia estava fazendo a varredura aqui no presídio de Itabuna. O GRAE esteve por aqui também, né? Então o GRAE esteve por lá e acabou encaminhando esse policial militar para o Hospital do Subúrbio, lá na capital baiana, hein? Até o momento não se há informação sobre o estado de saúde da vítima, e a polícia então reforçou todo o policiamento ali na região e também realiza buscas para tentar localizar esses bandidos. O fato é que a bandidagem, infelizmente, está tentando tocar o terror, né? Está tocando o terror, na verdade, aí na capital. Eu sei que a polícia está trabalhando, mas por outro lado nós temos diversos outros fatores que contribuem com esse crescimento. Dentre eles, um que eu bato sempre na tecla aqui, que é a questão do déficit de policiais. Nós temos um déficit aqui na nossa Bahia, segundo o levantamento do jornal O Globo recente, de 14 mil policiais. É importante falar sobre esse assunto. Ou seja, muitos policiais que estão trabalhando, que estão aí na ativa, estão cada vez mais cansados, porque tem que trabalhar a sua carga horária normal e até mesmo fazer uma outra escala extra. Segundo informações de bastidores, não é incomum, ou seja, é bem comum sempre acontecer escala extras, principalmente em localidades populosas, como é aí o caso de Salvador.
Este aí acabou de sair do trabalho, 7 horas da manhã, provavelmente ia descansar, ia ao encontro da sua família, quando então se depara com esses criminosos que não dão trégua, minha gente. Imaginem, às 7 horas da manhã, os criminosos tentando praticar assalto. Ontem não foi diferente, Cássio. O prefeito da capital, o Bruno Reis, ele estava se caminhando juntamente com toda a sua comitiva para o desfile de 7 de setembro. E veja bem o que aconteceu. Quando o prefeito vai passando com a comitiva, então tinha alguns agentes da Transalvador fazendo ali a abertura do trânsito para que o prefeito pudesse passar, já que era uma comitiva oficial do município. Em um determinado momento ali, 2 indivíduos, segundo informações, em uma moto, desceram e atiraram contra os agentes da Transalvador. Só que aí eles se deram muito mal, porque nós estamos falando de uma guarnição que já estava preparada, estava levando, logicamente, uma autoridade. Então, já vão ali de arma em punho, enfim. Eles atiraram contra os agentes da Transalvador. Graças a Deus, esses agentes não foram atingidos. Um deles conseguiu fugir, porém o outro acabou, então, tombando morto. Acabou tombando morto porque os agentes da polícia que por ali estavam fazendo a segurança do prefeito Bruno Reis, acabaram então trocando um tiro com esses criminosos e um deles acabou então tombando morto. E aí eu digo sempre, isso aí eu espero que sirva de exemplo, inclusive para muitos que estão lá praticando assaltos por aí afora. Praticam assaltos achando que nunca vão se dar mal, se acham o bambambam da história. Enfim, eu com a arma na mão, já dizia o Bezerra da Silva, tem um sambinha aí do Bezerra da Silva, Você com o revólver na mão é um bicho feroz, muito feroz. Mas no momento, quando vamos ver, acaba ficando aí na pior, como foi o caso desse bandido ontem cedo. Por que eu chamei esse assunto? Porque também foi um crime que aconteceu contra uma autoridade, que é o prefeito da cidade, o Bruno Reis, e na primeira hora ali da manhã, também era mais ou menos nesse horário das 7 horas, e os bandidos praticando assalto. Enfim, eu espero que dentro em breve possamos vir aqui dar boas notícias, falar dos índices de violência que tenham diminuído aqui em toda a nossa Bahia, porque infelizmente o que nós temos visto cada vez mais é o crescimento assustador desses casos de violência em todo o nosso estado baiano, lamentavelmente, e nem as autoridades têm escapado, infelizmente, têm escapado desta questão, hein? Muito bem, mas vamos seguindo por aqui, vamos agora falar sobre uma operação que aplica multa milionária exatamente por desmatamento ilegal, hein? Isso aqui no nosso sul da Bahia, isso mesmo. É uma operação conjunta e realizada no dia de ontem, no domingo, entre a Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio. Resultou então na aplicação de uma multa superior a R$1 milhão. Rapaz, essa daí que é multa, viu, Ivan? Porque nós vemos muitas multas por aí que às vezes até vale a pena o cara praticar o crime. O fato é o que fica. A pergunta é que não quer calar, será que vai pagar? Mas o fato é que essa multa é uma multa superior a R$1 milhão a um proprietário rural aí do município de Una, cidade próxima aqui da nossa cidade de Itabuna, aqui na nossa região sul da Bahia, De acordo com as equipes de fiscalização, foi constatado então o desmatamento ilegal de aproximadamente 110,67 hectares de Mata Atlântica. A área deflagrada está então localizada dentro de uma zona de amortecimento do Parque Nacional da Serra das Lontras. Melhor dizendo, a área degradada, A área degradada, seu Ivan, está exatamente dentro desse Parque Nacional da Serra das Lontras, que é uma importante unidade de conservação aqui da região, hein?
O objetivo do proprietário era então implantar atividades agropecuárias, incluindo o cultivo de café e pastagem, né? Segundo informações que foram então levantadas aí, a ação teve início após denúncia, ou seja, a CIP, bem como o ICMBio, estiveram por lá após denúncias, né? E na vistoria, depois dessas denúncias serem acolhidas, foram fazer então essa vistoria. Os fiscais então verificaram uma extensa área em processo de conservação para o uso agrícola e agropecuário e pecuário, como nós podemos ver aí exatamente nas imagens, né? Para confirmar a infração, foram então realizadas medições em campo e também análises de imagens de satélites que acabaram então evidenciando a supressão da vegetação nativa em comparação com os anos anteriores. Com base nas provas reunidas, o ICMBio então lavrou o auto de infração e embargou a área, proibindo qualquer tipo de atividade sem a devida autorização legal, hein? Imagens aéreas e registros fotográficos feitos com drone foram então coletados para subsidiar futuras fiscalizações e também monitorar o espaço degradado, né? A conduta do proprietário, vale a pena dizer, se enquadra então no artigo 50 do Decreto Federal 6.514 de 2008, que prevê então sanções para quem destrói ou danifica florestas de especial preservação sem licença da devida autoridade ambiental, hein? Lembrando que a operação, ela evidencia aí o compromisso dos órgãos ambientais em combater crimes contra a natureza e reforça também a importância da preservação do bioma Mata Atlântica, essencial para a nossa biodiversidade e também o equilíbrio ecológico aqui na nossa região sul da Bahia. Então tá aí, é uma multa milionária. O Ivan até falou algo interessante aqui, né? A multa ultrapassa mais de R$1 milhão, porém é o seguinte: ser multado é uma coisa, pagar a multa é outra. São duas coisas totalmente distintas. Eu espero que pague, né? Até porque nós estamos falando de algo importante, que é a nossa biodiversidade. A nossa região sul da Bahia é uma região que tem uma diversidade biológica muito grande. Eu estou falando da mata, nossa Mata Atlântica, eu estou falando dos nossos rios, eu estou falando, né, não só da nossa flora, como também da nossa fauna. Porque quando há um desmatamento aí, seja para qualquer motivo, mas eu iria fazer ali uma plantação de café, que iria empregar muitas pessoas, enfim, mas não há licença. Não há licença. Ou seja, é um crime ambiental. Tá entendendo? E há totalmente aí um total desrespeito à nossa flora e também à nossa fauna, os nossos animais. Porque por aí eu tenho certeza que muitos animais que viviam aí onde exatamente essas árvores foram devastadas, acabam indo para onde? Para o ambiente urbano. E aí é onde nós vemos cobras aparecendo. Por exemplo, apareceu outra cobra lá em Itacaré. Eu mostrei aqui na sexta-feira uma surucucu pico de jaca. E nesse final de semana apareceu uma outra, também na área urbana, ali de Itacaré. E aí alguém pode perguntar, o que está acontecendo? É exatamente situações como essa que nós estamos noticiando aqui, né? O desmatamento debaixo do nosso nariz, debaixo dos nossos olhos. Então tá aí o trabalho do ICMBio, esse instituto, o Instituto Chico Mendes, bem como também da Polícia Ambiental, que é exatamente acolhendo as denúncias, fazendo o seu trabalho, que é importante no sentido de não só autuar, mas também de multar a quem está praticando tais atos, a quem está praticando tais crimes, tá certo? Muito bem, meu amigo Cássio, nós vamos a um rápido break e já nós retornamos com mais informações para vocês. Lembrando, hoje nós vamos ter o nosso bate-papo jurídico, isso mesmo, o nosso quadro jurídico, bate-papo jurídico. Hoje nós estaremos falando com a doutora Ludmila Vieira, ela que estará trazendo o assunto aí da Lei Geral de Proteção de Dados nos municípios. Você sabia a importância dessa lei geral aqui? Do tratamento dos dados, enfim, daqui a pouco você vai estar sabendo no nosso quadro Bate-Papo Jurídico aqui do nosso TV News, segunda edição. Eu volto já, não saia daí. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada.
Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do Império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Muito bem, estamos de volta com o nosso TV News, segunda edição, com muita informação para você aqui, informação da nossa região e das demais regiões da Bahia, hein? A exemplo, como nós já falamos aqui, notícias da região metropolitana de Salvador. Daqui a pouquinho estaremos falando também de outra região, que é o nosso extremo sul. Infelizmente, o extremo sul está pegando fogo e não é brincadeira. Eu estou falando aqui da violência, hein? Nós tivemos aí um crime bárbaro nesse final de semana, exatamente na região lá do nosso correspondente, o Ramiro Lobo, a cidade. Ali é o distrito, né, Ivan? Um distrito de Mascote, que é exatamente São João do Paraíso. É um crime que aconteceu por lá. Daqui a pouco estaremos tratando aqui, inclusive com imagens para vocês, tá certo? Mas antes, vamos falar aqui exatamente do que a polícia tem realizado contra o crime, contra o tráfico de drogas, enfim. Na nossa vizinha cidade de Ilhéus, por exemplo, a PM apreendeu aí drogas lá no chamado Alto do Basílio, exatamente no Alto do Basílio. Na última sexta-feira, os policiais da 70ª Companhia Independente de Polícia, então, realizaram rondas lá no Basílio e quando então visualizaram um indivíduo que, ao perceber então a presença da guarnição, empreendeu fuga. É sempre, quase sempre assim, né? Quando eles verem que a polícia está chegando, eles fogem. E eu acabei de dizer aqui, lembrando lá do Bezerra da Silva, quando eles estão com a arma na mão, eles são um bicho feroz. Mas quando avistam a polícia, acabam fugindo, né? O fato é que este indivíduo acabou tentando fugir aí da guarnição, mas durante a varredura no perímetro, a equipe policial então encontrou uma bolsa contendo os seguintes materiais. Inclusive você vê aí imagens parte desses materiais que foram apreendidos, né? Cerca de 40 trouxinhas de substâncias análogas à maconha, bem como 10 pinos de substância análoga à cocaína e um cartão de crédito, hein? Todo esse material, então, foi apreendido e foi apresentado na delegacia da Polícia Civil na cidade de Ilhéus para as providências cabíveis, né? As providências que precisam ser tomadas. Ultimamente, infelizmente, a cidade de Ilhéus tem figurado aí com diversos crimes acontecendo e a polícia dando a resposta contra o crime organizado, dando a resposta contra o tráfico de drogas, como foi esse caso aí lá no Alto do Basílio, na nossa vizinha cidade de Ilhéus. Eu tenho certeza, no que depender aí da nossa briosa polícia, das forças policiais, nós teremos, né, sempre apreensões como essa.
Eu quero aqui mais uma vez abraçar a todos os nossos soldados aí da 70ª Companhia Independente, bem como o comandante, o Major Penalva, que está sempre também nos acompanhando. Ele, volta e meia, fala com a gente aqui, viu, Ivan? No nosso WhatsApp, manda essas informações aqui pra gente. Também está sempre nos acompanhando. Eu quero aqui agradecer de público a participação do nosso Major Penalva, ele que é comandante da 70ª Companhia Independente de Polícia aqui na nossa vizinha cidade de Ilhéus. Vamos continuando com mais informação. Dessa vez uma informação mais leve, vamos falar de coisa boa. Vamos até a nossa vizinha cidade de São José da Vitória, porque por lá uma audiência pública discutiu o fim do lixão. Que maravilha, que notícia boa. Aqui na nossa cidade de Itabuna, por exemplo, nós já temos cerca de mais de 3 anos, né, sem o lixão. Agora nós temos aí um outro tratamento aos resíduos sólidos. E essa discussão se faz muito importante. Nós temos matéria sobre isso, Ivan, Cássio. Pode rodar aí. A Prefeitura de São José da Vitória, em parceria com a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, realizou na manhã desta segunda-feira uma audiência pública para discutir o programa Adeus Lixão. O encontro aconteceu no auditório da Prefeitura e reuniu representantes da gestão municipal, autoridades locais e moradores da comunidade. Estamos encerrando o lixão, é um sonho antigo nosso, né? Diante meu de se envolver diretamente na política, eu já tinha esse sonho de dar destino correto para os resíduos sólidos. E agora, estando na gestão, a gente tem essa oportunidade. Por que não fazer? Então vamos fazer. Estamos direcionando agora o nosso material, o nosso resíduo sólido para o aterro, ali em Ilhéus, e a gente busca melhorar tanto o meio ambiente, tanto quanto também a saúde, que o destino correto dos resíduos sólidos evita a contaminação de solos, de pessoas. E o próximo passo é a gente melhorar também, vamos reduzir a quantidade de resíduos sólidos que a gente manda para o aterro sanitário, fazendo a coleta seletiva, evitando que pessoas precisem ir até um lixão ou outro espaço insalubre para poder estar recolhendo esse material. Vamos pegar nas portas das famílias esse material para que a gente possa, sim, dar o destino correto e só ir para o aterro aquilo que não é reciclável. E isso o governo construir humanizar, buscando mudar a história de São José da Vitória. O fim do lixão em São José da Vitória representa um avanço muito grande para nós moradores daqui, para a nossa saúde, né, para a sustentabilidade, para a redução de resíduos, e abre um leque de oportunidades futuramente para a compostagem, para a coleta seletiva, sem falar que com a compostagem nós podemos reutilizá-lo na agricultura dentro da nossa própria casa, que temos aí os projetos do governo, que tem os quintais produtivos, hortas coletivas, e temos também o programa Cozinhas Solidárias. Então todo esse avanço não só melhora a nossa vida, como também pode trazer uma renda futuramente. Isso faz parte de um processo onde todas as prefeituras precisam aderir e acabar com os lixões. São José já sai na frente. Eu parabenizo o prefeito Rodson por essa ação, bem como o secretário de Agricultura. E essa audiência pública traz justamente o povo para fazer essa discussão e, acima de tudo, porque também isso é saúde pública. Então, São José está na frente, o CIMA presente, por isso que estou aqui para prestigiar e, acima de tudo, apoiar também. A gente vem tendo essa tratativa e vem avançando cada dia mais, e com certeza é deixar as nossas cidades, o nosso estado com o lixão zero e acabar de fato aquilo que é uma problemática da região. Nós somos uma empresa que estamos atuando na região desde 2021. E de lá para cá nós já conseguimos encerrar 10 lixões, né? São 10 municípios da região que já encerraram seus lixões e já destinam diretamente seus resíduos lá com a CVR Costa do Cacau. É muito importante salientar que o processo de encerramento dos lixões, né, tinha um prazo e esse prazo se expirou em agosto de 2024. Então ainda na nossa regional temos 40 municípios, desses 40, 10 já destinam com a gente. Então a gente está trabalhando esses restantes aí, esses 30 municípios, para que a gente consiga realmente fazer efetivamente o encerramento dos demais lixões.
Parabéns, né? Parabéns a todos os envolvidos aí na cidade de São José da Vitória, o professor Rodson, bem como eu vi aí também outra autoridade, né? O prefeito de Camaquã, ele que é presidente do consórcio intermunicipal da Mata Atlântica. Então, todos os envolvidos, essa é uma pauta muito interessante, como eu disse inicialmente, aqui em Itabuna já finalizamos, né, o lixão, e o lixão já não existe. E aí existe também um papel não só de proteção do nosso meio ambiente, mas também social, porque nós sabemos que muitas pessoas vivem aí, né, exatamente nessa área onde funcionam os lixões nos municípios. E agora, mais do que nunca, o professor Rodson, o prefeito de São José da Vitória, terá este papel que é, de fato, dar dignidade a essas pessoas, né? Criação, logicamente, de uma associação dos catadores de resíduos, assim como nós temos aqui em Itabuna, a Acre, né? Quem sabe, dentro em breve também, em São José da Vitória, nós teremos, né? Muito boa fala, tanto do prefeito, como nós vemos aí na imagem, como esse outro rapaz, eu não sei quem é o Cássio, esse outro rapaz aí falou muito bem, né? De fato, é uma questão de saúde, é uma questão ambiental, é uma questão social, enfim, né? Ganha todas as pessoas no momento em que nós começamos a tratar os nossos resíduos sólidos da forma como de fato deve ser tratada, né? Parabéns aí à administração do professor Rodson por esse importante passo exatamente no tratamento dos resíduos aí do seu município. Vamos seguindo com mais informações. Daqui a pouco estaremos com o nosso bate-papo jurídico. Já está aqui no nosso estúdio a doutora Ludmila Vieira. Vamos falar sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Daqui a pouquinho aqui no nosso TV News, segunda edição. Mas antes, nós vamos falar desse assunto aqui que deixou muita gente surpresa, né? Porque um tenente-coronel da polícia, ele acabou sendo preso em uma ação policial na manhã do dia de hoje. Nós vamos saber o porquê esse tenente-coronel acabou sendo preso, já que é uma patente, a maior patente da polícia, exatamente, né, Ivan? É a tenente-coronel. O fato é que, na manhã de hoje, a residência desse tenente-coronel da polícia foi alvo, então, de um mandato de busca e apreensão durante a segunda fase, Operação Terra Justa. Esta ação, que foi conduzida aí pelo Ministério Público do nosso estado, em conjunto com o GAECO, bem como com a Força e a Secretaria de Segurança Pública do nosso estado, além da Corregedoria da Polícia, acabou resultando, então, na prisão em flagrante deste oficial que estava de posse ilegal de arma de fogo sem registro. Eu acredito que não é apenas por conta dessa questão, né? Mas o fato é que, ao todo, foram 6 mandatos de busca e apreensão e 2 de prisão preventiva que foram cumpridos na cidade de Correntina, bem como em Santa Maria da Vitória e também na capital baiana, em Salvador. Documentos, aparelhos eletrônicos, armas, munição e outros materiais foram então apreendidos e serão periciados, hein? As investigações então seguem para identificar novos envolvidos aí com esta questão do crime. O fato é que, de posse desse tenente-coronel, como nós já falamos, foi então apreendida esta arma sem registro, mas segundo informações aqui que chegou até ao nosso programa, esse mesmo tenente-coronel poderia, aí a própria polícia ainda não confirmou, né, mas o que se diz aí nos bastidores, viu, Ivan, que ele poderia então estar integrando, né, ajudando o Estado paralelo e não o Estado de fato de direito. Então, tá aí, né, foi apreendido na manhã do dia de hoje. Logicamente, ele não vai para o presídio comum, né? Mas dentro em breve a polícia estará então aí divulgando de fato o que de fato aconteceu com esse tenente-coronel exatamente aqui no nosso interior da Bahia. Lembrando, Correntina, Santa Maria da Vitória e também a nossa capital de Salvador, a capital baiana, melhor dizendo, foram alvos desta importante ação da polícia exatamente no combate ao crime organizado do nosso estado, tá certo? Muito bem, vamos seguindo por aqui. Como prometido, agora nós vamos falar sobre direito, o nosso bate-papo jurídico. Eu recebo aqui a doutora Ludmila Vieira, quem eu saúdo com o nosso boa noite. Muito obrigado por estar aqui, por aceitar o nosso convite e ser a primeira
entrevistada, a primeira pessoa que estará batendo papo conosco aqui sobre o mundo jurídico. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada, Joab. É uma honra saber que sou a primeira a inaugurar. Você é a primeira, está estreando aqui o nosso bate-papo jurídico do TV News, segunda edição. É um prazer. Muito boa noite a todos os telespectadores, todos os internautas que acompanham o TV News e gratidão, estamos aqui para servir. Maravilha. Vamos então direto ao ponto. Hoje nós vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, né? De fato, para quem ainda não sabe do que se trata essa Lei Geral de Proteção de Dados, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho, né? O que de fato trata essa lei, isso na prática, no dia a dia das pessoas. Perfeitamente, Joab. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei que está em vigor já há alguns anos, tá? Desde 2020, e ela vem nos proteger enquanto titular de dados, nossos nomes, nossos e-mails, telefone, nosso histórico de compras, nossos IP de celulares e computadores, tudo isso é dado pessoal e tudo isso tem valor financeiro no mercado. Então você vê hoje em dia as Big Techs, elas lidam justamente com o mercado das nossas informações pessoais. Tudo que possa identificar um ser humano, direto ou indiretamente, é um dado pessoal. E como isso custa valor, custa dinheiro, e isso interfere diretamente no nosso posicionamento intelectual, no nosso posicionamento político, inclusive, isso vem sendo regulado. Na Europa já existe lei sobre esse assunto já há algumas décadas. Aqui no Brasil, essa lei, como eu disse, entrou em vigor em 2020 e ainda, infelizmente, muitos órgãos públicos, assim como muitas empresas, não lidam com essas informações de forma adequada. Isso traz para a gente sérios riscos. Afinal, quem nunca sofreu com alguma ligação inoportuna, né? Quem nunca teve uma tentativa de golpe através dos nossos celulares, através do WhatsApp, né? De modo que quando alguma pessoa mal intencionada acessa esse tipo de informação e chega até nós, nós estamos diretamente em risco. Exatamente, né? O risco está aí para todos. Já até como a senhora bem colocou aí, são dados importantes, né? São dados sensíveis. E aí nós poderíamos dizer que existe também um mercado negro também dessas informações? Sim, exatamente. Até a LGPD entrar em vigor, né, a coisa corria solta. Sim, né? É uma terra sem lei, como dizem. Exatamente. A gente poderia, não que não possa hoje, porque infelizmente ainda há esse tipo de mercado de dados de imposto de renda, dados de cadastro que a gente faz por aí. A gente troca nossos dados por um e-book de receita, por um e-book de conteúdo. E por quê, né? A gente acha que é de graça, mas não é. A moeda é justamente os nossos dados pessoais que têm forte valor no mercado. E isso, quando é feito de forma inadequada, né, é uma ilegalidade. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz critérios de utilização e de compartilhamento desses dados, de modo que a gente não pode, enquanto empresa, enquanto uma pessoa que lida com dados pessoais de clientes, né, compartilhar essas informações com terceiros sem a devida autorização. Então, a lei traz já as hipóteses que a gente pode fazer esse compartilhamento, a forma de fazer esse compartilhamento e quando a gente não cumpre, existe a Autoridade Nacional de Proteção de Dados que vai fiscalizar, que vai impor sanções, além de outras medidas que o titular de dado pode adotar diretamente na Justiça. Isso interessante por exemplo, nas redes sociais mesmo, e aí a senhora falou, eu acabei me lembrando. Volta e meia nós encontramos até aqueles patrocínios, né? Olha, tem um curso aqui gratuito, enfim, algo nesse sentido, coloque aqui seu nome e seu e-mail. E aí você é direcionado para uma outra página, que existem também aquelas letrinhas minúsculas, né? E aí acaba acontecendo esse vazamento desses dados. Perfeitamente. Quando a gente acessa esse tipo de conteúdo na internet,
a gente tem acesso, ou deveria ter, né? A empresa, o site, tem que deixar explícito para o titular de dados os termos de políticas de privacidade. O que quer dizer política de privacidade? Nada mais é do que ele deixar escrito e claro para o consumidor o que ele vai fazer com aquelas informações que são coletadas. Ele vai compartilhar com quem? Ele vai usar aquilo para que finalidade? Isso é um direito nosso, de titular de dado pessoal, saber o que cada organização, o que cada página que a gente acessa, né, faz com as nossas informações. E que fique bem claro, a gente costuma pensar a Lei Geral de Proteção de Dados no ambiente digital. Mas ela deve ser também executada, implementada e respeitada no ambiente físico. Perfeito. E isso acontece, aí é um outro assunto que nós vamos tratar aqui agora, muito também na área pública. Exato. Né? Recentemente nós tivemos aqui, inclusive, um alerta por parte do TCM, que é o Tribunal de Contas dos Municípios, para os gestores municipais, que é exatamente no trato dessas informações. Exatamente, Job. No dia 2 de setembro, o TCM da Bahia editou uma instrução, a 002 de 2025. E essa instrução veio após o TCM ter disparado para todos os seus órgãos jurisdicionados, municípios, consórcios públicos da Bahia, Câmara de Vereadores, um formulário que certamente o seu controlador, o controlador do seu município recebeu a respeito de segurança da informação e privacidade. A partir do diagnóstico que eles traçaram, né, das respostas recebidas, ficou constatado que grande parte do estado da Bahia, os órgãos públicos não têm sequer o início da implementação dessa lei, o que é grave. Isso coloca em risco, né, não apenas o gestor, mas também todos os cidadãos que têm dados pessoais tratados por aquele órgão público, na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Educação, na Secretaria de Social, que tem um maior volume de dados valiosos para golpistas, né, para malfeitores. Porque acaba sendo munição para os golpistas. Exatamente. Né? Ou seja, a pessoa ela vai acessar um direito dela no município e acaba sendo lesada. Uma pessoa que, no caso do social mesmo, às vezes até precisa, né? Exato. E acaba sendo lesada, né, doutora? E como a gente lida muitas vezes com a população vulnerável, não apenas financeiramente, mas que é carente de compreender seus direitos a fundo, quando ela recebe uma ligação de um golpista, né, com informações que ela passou para determinado órgão, olha, seu exame foi marcado, para você receber seu benefício, você tem que fazer um Pix de X reais. Né? Ela vai, às vezes, né, cair nisso. Então, às vezes, muitas vezes, né, essa falha na segurança do trato dessas informações dentro de um órgão público expõe gravemente a sua população. Com a edição dessa instrução normativa do TCM, porque eu falei dessa pesquisa que o TCM aplicou. Observem que esse questionário foi direcionado mais ou menos em abril e maio desse ano. Agora estamos em setembro. E o TCM editou uma instrução normativa. Nessa instrução normativa, o gestor, né, recebeu a informação de que, olhe, adote providências para implementar a Lei Geral de Proteção de Dados no seu município, na sua Câmara, no seu consórcio. A imagem dessa instrução normativa, né? Caso vocês não, né, adequem, eles vão fazer o acompanhamento e a fiscalização. Portanto, veja, eu brinquei, né, com alguns clientes meus que eu falei, olha, em maio ele recebeu aquela olhada do pai, né? Olha, sabe aquela bronca que você recebe com o olhar? Ele mandou, né, procurou saber, ele editou agora uma instrução e os órgãos serão acompanhados, serão fiscalizados. Caso não adotem medidas sequer, eles serão recomendados. Isso, tecnicamente, já tem outro peso. O que seria a diferença? Recomendação é para que o gestor adote
providências num determinado prazo e caso ele ainda fique omisso, né, com as recomendações, pode trazer para cá, Cássio, após a instrução, após a recomendação, ele já vai, vamos dizer assim, configurando o seu dolo de improbidade administrativa. Ou seja, o gestor, o prefeito municipal pode responder. Exatamente. No momento em que não. A LGPD é uma lei federal, ela está em vigor já desde 2020 e é obrigação que todos cumpram. A partir do momento que um órgão de controle externo te notifica, olha, você precisa adotar medidas e você não faz nada, vai vir a recomendação para aqueles que nada fizer. Né? Então, você nada faz. Você veja que o TCM já vai ter avisado 2 vezes. E aí está expresso na recomendação. Eu peço que os controladores que estiverem assistindo, os gestores que estejam assistindo o programa, não deixem de acessar a lei com bastante cuidado essa instrução, porque a omissão em adequar seu órgão ao LGPD vai ser considerada no julgamento de suas contas de gestão. Então, isso tem um impacto no julgamento das contas do gestor. Então, o gestor muitas vezes não consegue enxergar a importância direta para o cidadão, mas quando fala nas contas dele, ele já para para olhar. Já para olhar, né? Até porque o TCM é esse órgão importante. Logicamente, nós sabemos que a Câmara de Vereadores é quem vai dar o parecer final, mas muitas vezes a Câmara acaba seguindo o parecer do TCM. E, independente da rejeição ou não das contas, Joab, o gestor pode responder com multa. Então, independente da rejeição ou não das contas, vai doer um pouquinho no bolso. Então, né? É melhor guardar o dinheiro para investir em outras coisas, nas campanhas que virão, do que estar pagando multa para o Tribunal de Contas. Exatamente. Como a senhora poderia colocar aqui para a gente, logicamente, um exemplo para que o pessoal possa estar acompanhando melhor? A gente costuma falar, eu sei que o meio jurídico, nós temos uma linguagem peculiar, né? Bem mais peculiar, mas para que as pessoas que estão nos assistindo possam entender melhor em relação a essa questão do público, né? A senhora poderia exemplificar aqui? Sim, vamos lá. Do tratamento público, né? Vamos lá. O órgão público, né? A lei já traz algumas obrigações que tem que cumprir. Por exemplo, tem que ter uma pessoa dentro do órgão público que chama encarregado de proteção de dados. Essa vai ser a pessoa responsável por promover essa conscientização nos demais servidores. Ela vai traçar a política de privacidade dentro dos órgãos. O que é isso, gente? O cidadão tem o direito de saber, quando você protocola um pedido numa prefeitura, né, com quem a prefeitura compartilha, quais são os fornecedores da prefeitura. A prefeitura geralmente tem fornecedores de programas de informática, né, de uma série de serviços que são prestados e compartilha essas informações com esses prestadores de serviço. Esses prestadores, né, estão adequados à LGPD, eles estão compartilhando, vendendo banco de dados sem autorização. Tudo isso precisa ser pensado e monitorado pelo gestor público, através do encarregado de proteção de dados. E a partir daí, essa figura dentro do órgão que vai responder ao cidadão. Se você quiser falar, olha, no meu carnê de PTU, meu nome veio errado, né? Eu sou João e veio Joana, eu quero retificar meu dado. Ele vai até o encarregado, faz a solicitação, o encarregado tem que atender. Os órgãos públicos precisam estar prontos para atender esses direitos do titular de dados pessoais. Vejam bem, quando a gente recebe uma ligação inoportuna de uma empresa privada, né, a gente pode solicitar que não quero mais receber. Se essa empresa reincidir, você pode fazer uma reclamação na Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Caso aquilo te cause um constrangimento reiterado, aquelas ligações que você já pediu já registrou, né, no saque da empresa, isso pode sim gerar um abalo que o judiciário considere sim um dano moral. No órgão público, a gente teve já casos concretos de vazamento de informações de Secretaria de Saúde, por exemplo. Exatamente. Né? Inclusive, eu ia até trazer essa informação aqui para
para os nossos telespectadores sobre um caso que aconteceu no estado de Santa Catarina, Exato. Não é isso? Exatamente. Eu acredito que é o caso que a senhora ia até exemplificar aqui, né? Em Santa Catarina, onde exatamente a Autoridade Nacional de Proteção de Dados acabou, então, advertindo, né, por vazamento de dados da saúde, né? O fato é, e eu vou até, me permita aqui ler a matéria, né? A ANPD acabou emitindo, então, 4 advertências contra a Secretaria de Saúde de Santa Catarina devido aos vazamentos de listas de espera no Sistema Único de Saúde do Estado, né? A hipótese mais provável para o vazamento aconteceu devido a hospedagem, olha aí exatamente o que foi dito aqui, né? A hospedagem em serviços da CIASC, que é a empresa de processamento de dados do Estado, né? Sem qualquer mecanismo de controle de acesso aos usuários ou até mesmo à rede. Foram então 4 gigas de dados que representam aí, cerca de 1,2 milhão de registros, né? Ou seja, por lá, nomes, telefones, e-mails, enfim. As informações eram de pessoas de todas as idades e de crianças e bem como também de idosos. Aí nós temos aqui a CIAS que acabou entrando em contato aí após a publicação, enfim, tentando justificar o que de fato aconteceu, mas já tinha acontecido, né? E, Joab, é importante dizer que a LGPD vai trazer uma série de obrigações. No caso de um vazamento, é obrigatório que o detentor daquelas informações comunique cada titular, cada cidadão que houve um vazamento com os dados dele. Isso é uma medida de proteção, pois caso haja contatos indevidos de golpistas, por exemplo, a pessoa tenha consciência de ter aquela cautela. Eu vou me certificar se aquela informação realmente é fidedigna. Então, a partir do momento que há um vazamento e o órgão sequer notifica a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, não notifica os cidadãos que tiveram seus dados vazados, é mais uma irregularidade que ela está cometendo. Ou seja, o cidadão tem que ser notificado. Tem que ser notificado. Tem que ser. Houve um vazamento, seja empresa, órgão público ou empresa privada, tem que notificar os titulares de dados que tiveram seus dados colocados em risco. Isso é importantíssimo, né? Então, muita atenção aí a gestores, enfim, né? A todas essas pessoas que estão também nos órgãos públicos e dizer que os dados, quando nós falamos aqui de dados, não é apenas os dados mais sensíveis, que geralmente as pessoas pensam CPF, né? Mas desde o nome, data de nascimento, tudo isso. Tudo. A placa do seu carro é um dado pessoal, porque pode te identificar. O número do seu cartão de crédito é dado pessoal. A sua geolocalização do celular é um dado pessoal também. Seu histórico de compras e de acesso na internet, né? O que a gente chama o logaritmo, né? Sim, o algoritmo. Eu sempre troco. Algoritmo. O algoritmo, né? Isso consegue formar a sua persona na internet. E a partir daí, você é conduzido para ter acessos a determinados conteúdos. Isso pode, sim, afetar a sua autodeterminação. Né? O que quer dizer? Né? Isso pode afetar a sua consciência do que você realmente pensa e das suas atitudes. Porque se você começa a ter somente acesso a determinado tipo de informação, sua mente vai ser moldada. Fica dentro de uma bolha, né, doutora? Exatamente. Né? É o que a gente chama a bolha do seu algoritmo. Então, muito. Quando a gente fala de proteção de dados, muitas vezes parece algo irrelevante e longe da nossa realidade. Mas quando a gente para pensar que, por exemplo, tivemos casos, né, de interferência em eleições através de redes sociais. Né? Houveram suspeitas aqui no Brasil e fora. Então, olha a gravidade disso. Né? Se a gente não tiver capacidade técnica, enquanto país, de monitorar, de identificar condutas
equivocadas, condutas ilegais, e nós, enquanto cidadãos, não tivemos consciência do risco, né, que corremos. Muitas vezes a gente está dentro das nossas casas com o smartphone na mão, né, sendo feitos de marionetes. Verdade. Seja para comprar algo que a gente não precisa e nem poderia estar gastando aquele dinheiro. Sim. A gente vê a febre desses jogos do tigrinho. Verdade. E tudo mais. Seja para adotar uma postura política. Sim. Então, a LGPD vem trazer uma regulação a toda essa nossa realidade. Né? Porque, de fato, o que chega a mim muitas vezes é aquele resultado dos cliques que eu faço. E uma informação importante, talvez, Sim. que não está naquele meu hábito de acessar, passa despercebido. Né? Então, a jogada está toda aí exatamente meio que induzir a pessoa a adotar um comportamento que de fato a pessoa que quer vender ou enfim, ou praticar o golpe, né? Volta e meia nós falamos inclusive aqui muito dos golpes, inclusive tem acontecido com muitos advogados, que é aquele Sim. golpe do falso advogado. Eu sei que a OAB até já criou uma cartilha, nós falamos sobre esse assunto aqui, e que eu acredito que também é fruto exatamente Sim. de vazamento de dados. Vejam como o que nós estamos falando está entrelaçado, mas percebam, né, que como a nossa realidade do judiciário digitalizado, né, de fato, a gente não pode considerar um vazamento de dados, Sim. porque o processo judicial é público, né? O processo é público, qualquer pessoa pode acessar. A partir do momento que o processo é de acesso, né, de todos, as pessoas podem acessar, coletar informações e utilizar aquelas informações que a gente chama de engenharia social, né? Entra em contato, dá uma informação para a pessoa, olha, seu processo contra tal, contra fulano, né? A pessoa, nossa, como é que sabe, né? Que meu processo, que eu tenho um processo contra fulano, aqui é doutor, no processo vai ter lá quem é o advogado da pessoa. E aí o crime, talvez ele entre, me corrija se eu estiver equivocado, no momento em que, por exemplo, porque o crime ele é praticado, pelo menos até onde eu percebi, com a foto do advogado, Sim, ou seja, a falsidade ideológica, né? Então, exatamente. Por isso que, né, eu estou até publicando um artigo, logo mais já vai estar no ar, é sobre a nossa principal arma, né, para esse tipo de situação é a desconfiança, né? A gente precisa desconfiar, nos certificar antes de qualquer ato de pagamento pela internet. Se você recebe qualquer comunicado de alguém, pode ser a foto, e aí quando a gente fala, né, da vulnerabilidade, muitas vezes, intelectual, de um idoso, né, de não ter a maldade, às vezes, de falar, era a foto do meu advogado. Mas uma foto, pessoal, qualquer pessoa pode coletar na internet, no Google, no site do escritório, no próprio WhatsApp, printa a foto e bota no outro WhatsApp. Então, a partir do momento que receber uma mensagem dizendo que é do seu advogado, ligue para o número que você teve o primeiro contato com o advogado. Né? Vá até o escritório do advogado antes de fazer qualquer pagamento. E saibam, né, para que o juiz, para que a justiça possa pagar qualquer processo, não precisa ninguém fazer Pix para pessoa alguma. Né? Porque geralmente o golpe que vem acontecendo com os colegas até lá no escritório é nesse sentido. Olha, seu dinheiro está disponível para você sacar, para a gente sacar seu alvará de R$15 mil, faça um Pix de 1.000. Né? A pessoa vai e faz o Pix. Então, assim, se certifique, desconfiem sempre e liguem através do telefone, né? Façam uma chamada de vídeo para se certificar. Sempre que receber qualquer mensagem, né, suspeita ou qualquer contato que você realmente não tenha, seja parente, né? Também não apenas advogado. Isso é importante demais, né? Existem diversas formas de certificar, né? Principalmente na moda antiga, fazendo uma ligação, você vai ouvir a voz de fato do seu advogado. Apesar que nós estamos caminhando, viu, doutora, até mesmo para a falsificação da voz através da inteligência artificial. Que é um dado pessoal também. Muitas pessoas, né, eu canso de receber ligação e fica muda.
né? Eu não falo, né, alô, eu não fico Você fica alô. muda também, do outro lado. Eu fico muda também. Por quê? Quando a gente está ali falando alô, 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 eles podem gravar nossa voz, né? E a partir de poucos segundos do som da nossa voz, eles podem gerar textos e reproduzir como se fossem a gente falando. Então a gente chegou de fato a esse ponto. Eu brinco, né, que a gente vai voltar à época de antigamente. A gente vai ter que ir à agência do banco. A gente vai precisar ir diretamente para checar. Exatamente. Porque nossa voz, né, nossa imagem, às vezes o reconhecimento facial pede que você olhe para um lado, para o outro, para cima, para baixo. Por quê? Porque tem tecnologia, o pessoal imprime em altíssima resolução, bota uma foto, né, para fazer reconhecimento facial de quem não é. É verdade. Então, como você se certificar de que, de fato, aquela pessoa que está ali através do vídeo é ela realmente? Né? Então, as empresas, a gente vê a autenticação em 2 fatores. É importante que a gente sempre, todos os aplicativos de banco, de rede social, faça a autenticação em 2 fatores para que você tenha outras camadas de segurança. E é preciso dizer também, Joab, o seguinte: quando a gente fala de dado pessoal sensível, né, é uma categoria especial de dado pessoal. Dados de crianças, idosos, dados relativos à filiação partidária, dados relativos à sexualidade, à religião, são dados pessoais sensíveis. Por quê? Porque expõe a um risco maior de discriminação do ser humano. Então, quando a gente vai tratar esse tipo de informação, o cuidado e o resguardo tem que ser ainda maior. E aí é importante que os órgãos públicos, as empresas e até mesmo a gente como cidadão pare para pensar: quando eu vou ser atendido em qualquer lugar, quando eu vou a um evento, né, às vezes está lá na ficha nome, RG, CPF, e-mail, título de eleitor, religião e tudo mais. Para quê? Quem está coletando aqueles dados tem que saber e tem que informar para o cidadão qual é a finalidade da coleta de cada uma daquelas informações. Se de fato não é importante para a prestação daquele serviço, para a execução daquela atividade, não cabe você coletar. A LGPD traz alguns princípios nos tratamentos dos dados que dão essa linha para a gente. Então, quando a gente vai no hospital, né, vai ser internado, eles perguntam: qual a sua religião? Sim. Qual é a finalidade, você sabe? Existem algumas religiões que você não pode fazer transfusão de sangue. Seria isso? A finalidade é essa, Olha tá aí. correto. Mas existe uma outra maneira de você obter essa informação sem precisar saber da religião da pessoa? Sim, perguntando diretamente. Exatamente. Caso necessário, o senhor aceita a transfusão de sangue? Sim. Perfeito. Ou não. Ponto. Porque a gente sabe que, né, embora a gente viva, né, o Brasil é um país sem preconceitos, que tem, né, ecumênico, Sim, infelizmente, laico. Infelizmente, tem pessoas que ainda assim, né, tem preconceito em relação à religiosidade das pessoas. Então, não tem necessidade de saber a religião para saber se a pessoa precisa ou não de transfusão de sangue. Verdade. Então, quando a gente vai montar um negócio, quando a gente for montar um processo dentro de um órgão, e um processo que eu falo, fases de um atendimento numa empresa, a gente tem que pensar todo esse trâmite, né, com a LGPD na mente. Eu preciso coletar aquele dado. Para que eu estou coletando aquela informação? Sim, verdade. Né? Para resguardar a pessoa que está te entregando aquele dado pessoal. Maravilha, né? E ainda dentro dessa questão, para a gente caminhar para o final aqui do nosso quadro, passou rápido, viu? Passou super rápido, um assunto interessante. Nós falamos sobre exatamente o trato desses dados por parte do poder público. Nós temos até aqui um exemplo também da prefeitura, de uma prefeitura do interior de São Paulo, lá de Barueri, onde um portador de HIV, né, ele teve seus dados também vazados, e aí a prefeitura foi condenada exatamente por esse vazamento desses dados, né? Segundo a informação aqui, foi indenizado em R$20 mil, né? O município precisou então indenizar esse portador, né? Mais um motivo, né, para os gestores estarem atentos e promover, né, com o tempo que o TCM está dando, com o tempo que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados está
demandando para que os órgãos públicos se adequem, para que faça essa adequação de forma suave, de forma gradativa. Vai chegar um ponto, né, que esse tempo não será mais dado, que vai ter que ser feito e vai ter que ser feito rápido. Né? Os gestores os municipais estão no primeiro ano de mandato, então essa cobrança mais séria e mais gravosa para ele enquanto gestor pode acontecer ainda neste mandato. Então é melhor que comece agora, que pensem, né? Que treinem, que capacite para que seus servidores possam promover internamente esses ajustes, do que ser instado a promover uma adequação em 90 dias, a toque de caixa. Né? E evitar esse tipo de problema. Caso haja um dano a um consumidor, a um titular de dado, a um cidadão, ele responder. E quando o município paga uma indenização ao cidadão, cabe ao gestor buscar responsabilizar o causador daquele dano. Porque você vai pagar aquela indenização com dinheiro público. Sim. Cabe então ao gestor cobrar, né, de quem gerou aquele dano, seria investigar. Legal o município também descontar desse possível funcionário, que caso comprovado? Caso comprovado, no devido processo legal, né, seja ele administrativo ou judicial, sim. Porém, para isso, o gestor deve ter capacitado sua equipe, estabelecido claramente a política de privacidade, o que pode, o que não pode, viabilizado, né, para que os seus servidores tenham consciência do que está fazendo. A partir do momento que ele não determina nada nesse sentido, o responsável será ele. Sim, olha aí. Então, a informação importantíssima, lembrando que muitos gestores, e aí nós temos um alto índice de gestores que foram reeleitos, viu, gente? A doutora falou aqui, tem muitos iniciando, mas muitos foram reeleitos, né? Estão sendo até beneficiados aí nessa questão. Muito bem, o papo foi muito bom. Eu espero que você que está aí do outro lado tenha absorvido um pouquinho deste assunto, né? Que eu sei que é um assunto muito vasto. E eu quero mais uma vez agradecer a sua presença aqui, né? E dizer que não para por aí. Toda segunda-feira nós teremos então agora o nosso bate-papo jurídico, sempre trazendo alguma informação do mundo do direito, do mundo jurídico aqui para você, tá certo? Muito obrigado. Obrigada, Joab. Boa noite, pessoal. Vamos a um rápido break, nós retornamos já, não sai daí. Em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do Império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida.
Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Muito bem, estamos de volta com o nosso TVI News, segunda edição, com muita informação para você até às 19 horas, hein? Muita informação aqui para você que gosta de estar sempre muito bem informado, né? Eu quero agradecer aqui mais uma vez a audiência de cada um de vocês que diariamente estão aqui conosco, né? Dizer que volta e meia eu recebo aqui informações, né? Olha, eu estava ali assistindo recentemente uma técnica de enfermagem lá do hospital Calixto me disse, né? Falou, olha, eu estava lá estava nos meus afazeres, quando observei a TV, vi que você estava trazendo informações. Eu fiquei muito feliz, de fato, de constatar aí a audiência da nossa TVI, né? Muito obrigado a cada um de vocês que diariamente nos assistem por aqui e, logicamente, credibiliza o nosso jornalismo, né? Vamos seguindo, Cássio, vamos seguindo com mais informações que não param. Vamos falar agora sobre o Procon de Ilhéus. Isso mesmo, o Procon de Ilhéus alerta aí a toda a população sobre os golpes. Acabamos de falar aí da Lei de Proteção Geral dos Dados, né? E o Procon de Ilhéus ele está alertando aí sobre golpes envolvendo falsa prova de vida do INSS. É isso mesmo, né? A Prefeitura Municipal de Ilhéus, por meio do Procon, acabou então emitindo aí um alerta a toda a população, especialmente, aí vale a pena dizer, para os aposentados, pensionistas e demais beneficiários do INSS, exatamente sobre golpes aplicados por criminosos que utilizam o nome do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, para exatamente roubar dados pessoais e bancários, né? O órgão ele reforça aí que o INSS não envia mensagem de texto SMS com números de telefone solicitando a prova de vida, bem como também não envia funcionários à casa dos segurados para realizar esse procedimento. Então, muita atenção, você que é idoso, você que é beneficiário aí do INSS. Os golpes acontecem principalmente de duas formas, muita atenção, olha, por meio de mensagens falsas enviadas por celular, nas quais os golpistas pedem, melhor dizendo, informações como CPF, data de nascimento e dados bancários, e por meio também de visitas domiciliares, né? São dessas duas formas que estão sendo praticados esses golpes aí, né? Essas visitas domiciliares acontecem então aí, gente, quando pessoas se passam por servidores do INSS utilizando crachás falsos e também solicitando documentos ou até mesmo senhas. Em alguns casos, além de coletar dados, os criminosos também aproveitam para praticar furtos nas residências das pessoas, ou seja, as pessoas são lesadas duplamente, tanto nos seus dados, que foi o assunto que nós estávamos falando agora há pouco, como também nos seus pertences da sua residência, quando acontece então a visita desses criminosos. Em muita atenção, olha, a orientação é de que o cidadão desconfie, tá bom? De qualquer contato pedindo informações pessoais. É isso mesmo, né? A prova de vida do INSS atualmente ela é feita de forma digital ou em agências bancárias que são autorizadas, né? Em situações excepcionais de atendimento domiciliar, há sempre agendamento oficial prévio e daí
a importância exatamente de estar atento a essas informações, né? Quando há a necessidade, não é de rotina fazer na residência, mas quando há uma necessidade, existe um agendamento prévio e desta vez, logicamente, é feito pela pessoa que e será atendida, até mesmo por uma questão de saúde, né, comorbidades que impedem da pessoa se deslocar a uma agência do INSS ou até mesmo uma agência bancária credenciada, né? O fato é que existe aí essa possibilidade e há sempre esse agendamento prévio que pode ser então confirmado, e aí vale prestar atenção nessa informação, né, pelos canais oficiais do Instituto, do INSS, né, que é o site meu.inss.gov.br, ou então o telefone 135, que é o telefone oficial aí do Instituto, né? O diretor do PROCON da cidade de Ilhéus, o Dr. Wagner Aires, ele orientou aí as pessoas e disse o seguinte, abre aspas aí para a fala do Dr. Wagner Aires, ele disse o seguinte: estamos então emitindo este alerta com máxima urgência para proteger nossos cidadãos ilhéenses, principalmente os idosos, né, que estão como alvo principal desses criminosos. O INSS não faz esse tipo de contato via SMS e muito menos visitas domiciliares para a prova de vida. Pedimos que todos fiquem então atentos e alertem amigos e familiares e também denunciem qualquer tentativa de golpe. Nosso compromisso é com a segurança e os direitos dos consumidores, ressaltou aí o diretor do PROCON, o Dr. Wagner Aires, ele que está aí à frente deste importante órgão que é gerido pelo município. Então, muita atenção, viu? Muita atenção a você que é idoso, você que é beneficiário aí do INSS. Esses golpes estão acontecendo. Essa informação veio exatamente a calhar aí com o nosso assunto de hoje, do nosso bate-papo jurídico, que é exatamente o vazamento de informações. E nesse caso, esses criminosos, eles atuam colhendo essas informações, né? De que forma? Através de SMS, através de uma ligação, e você acaba então entregando, né? São dados como seu nome, data de nascimento, e-mail, enfim. Então, a informação aqui, este alerta que o PROCON está fazendo é exatamente: não passe seus dados, não passe seus dados de forma nenhuma para pessoas que você não conhece, né? Ou até mesmo não receba ninguém que chegue por lá, mesmo que esteja com um crachá, que pode ser falsificado, né? Não receba ninguém que esteja dizendo: olha, eu sou do INSS, vim aqui fazer uma prova de vida. Pelo contrário, a prova de vida ela é feita nas agências credenciadas ou até mesmo, né, no próprio INSS. Você pode fazer. Na verdade, é na agência bancária, né, Ivan? É feita na agência bancária credenciada. O caso de exceção, que é exatamente no momento em que a pessoa tem uma doença, como nós falamos aqui, alguma comorbidade, será feito então um agendamento prévio, mas logicamente quando a pessoa se manifesta, né? Então tá aí, esta é uma informação importante. O PROCON de Ilhéus está alertando aí a todos os ilhéenses, mas acaba então sendo uma informação não só para ilhéenses, é uma informação para todos nós, baianos e baianas, a você que está nos assistindo aqui dos diversos municípios do nosso estado. Caso alguém ligue procurando informações dizendo que é do INSS ou até mesmo mande SMS, desconsidere, né? E neste caso é bem melhor utilizar os canais oficiais do INSS, bem como também se deslocar até a agência. Volto a dizer, canal oficial do INSS, o site é o www.meu.inss.gov.br e também o 135, que é o número oficial aí do Instituto Nacional da Seguridade, tá bom? Vamos seguindo, Cássio, vamos seguindo com mais informações. A informação aqui não para e dessa vez nós vamos falar do trabalho da polícia. É isso mesmo, nós falamos antes do intervalo aqui sobre o trabalho também da polícia na cidade de Ilhéus e dessa vez nós vamos falar sobre uma apreensão de 95 quilos de drogas em uma operação que aconteceu aí entre Itapé e o Trevo de Barro Preto. Isso mesmo, além da apreensão dessas drogas, o motorista foi preso em flagrante, hein? É a polícia trabalhando dioturnamente. Uma operação integrada aí do 15º Batalhão de Polícia e também da 63ª Companhia Independente de Ibicaraí, né? Um abraço aí também que já esteve aqui conosco, o comandante da Polícia
dessa Companhia Independente de Ibicaraí, além também da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, FICO-Ilhéus, acabou então resultando na apreensão de aproximadamente, seu Ivan, 95 quilos de drogas, isso na manhã de hoje, né? Notícia quentinha aqui, 95 quilos de drogas foram apreendidos na manhã do dia de hoje, por volta das 6 horas da manhã. Se a bandidagem está trabalhando cedo, a polícia também começa a trabalhar cedo, viu? É isso mesmo. Coloca essas imagens aí, por favor, Cássio, da apreensão, né? Exatamente, olha o que foi apreendido aí. 95 quilos, né? Esta ação, então, ocorreu exatamente no trecho da BR-414, como já dissemos aqui, entre os municípios de Itapé e o Trevo de Barro Preto, são cidades vizinhas aqui da nossa cidade de Itabuna, hein? E faz parte de estratégias aí de combate a crimes violentos, letais e intencionais aqui na nossa região sul da Bahia. De acordo com a PM, a operação foi então deflagrada após denúncias anônimas que aconteceram apontando o transporte de entorpecentes em um veículo, né? Daí a importância dessas denúncias que são feitas de forma anônima, porque nós sabemos que a polícia ela não tem como estar em todos os lugares, em todos os momentos, logicamente. Daí a importância do cidadão de bem estar sempre denunciando. É o que eu digo sempre, sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo, né? Então, se você sabe de algo nesse sentido, denuncie, não deixe de denunciar, isso é importante demais, hein? Olha, o automóvel suspeito foi então um Fiat Argo de cor branca e de placa SHT 1H39, que foi então interceptado aí pelas guarnições das polícias e durante a revista, os policiais então acabaram encontrando 92 quilos de maconha e 3 quilos e 200 gramas de haxixe que estavam escondidos no interior deste veículo, volto a dizer, entre Itapé e o trevo, ali o chamado trevo de Barro Preto, aqui na nossa região. É o trabalho da nossa briosa polícia militar, hein? Parabéns a todos os investigados. Melhor dizendo, a todos os investigados não, né, Ivan? Parabéns a todos os envolvidos, neste caso a Polícia Militar, nesta coibição, nesta preciosa operação aí contra o crime organizado e contra o tráfico de drogas. Seguindo aqui, falando mais sobre essa questão do tenente-coronel, chegou aqui a informação, o tenente-coronel da polícia que está sendo investigado aí por encobrir ações de milícias, isso lá no nosso oeste da Bahia. É isso mesmo, o tenente-coronel, ele foi preso aqui em uma operação. Nós acabamos de falar que tinha sido, né, realizado uma operação onde o tenente-coronel havia sido preso, e o fato é que, segundo a Secretaria de Segurança Pública, a segunda edição da Operação Terra Justa, então cumpriu aí no dia de hoje 6 mandatos de busca e apreensão e 2 de prisão preventiva na nossa capital baiana, em Salvador, bem como nos municípios de Correntina e também de Santa Maria da Vitória, como nós falamos agora há pouco. Segundo informações, né, o oficial ele foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo sem um registro, né? Então foram apreendidos documentos, além também de aparelhos eletrônicos, armas, munição e outros materiais aí que vão passar por perícia, né? O grupo atuou em mais de 10 anos, invadindo de forma violenta terras de comunidades tradicionais na área ali da região de Correntina, favorecendo fazendeiros locais. Então tá aí o motivo, né? Nós falamos agora há pouco dessa apreensão, mas não falamos o motivo. O fato é que, segundo a própria polícia, existia esse favorecimento aí, né? O acobertamento dessas ações de milícias exatamente na região oeste do estado, e daí levou então para que esse oficial da polícia, mais precisamente um tenente-coronel, uma das maiores patentes da polícia militar, salvo engano, a maior patente, né, que acabou sendo então
preso no dia de hoje. Lembrando que o oficial ele é investigado por esses crimes de corrupção passiva, né, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Esses são os crimes os quais ele está sendo investigado. Ainda de acordo com a Secretaria de Segurança Pública, o sargento e um comparsa foram também presos na primeira fase da Operação Terra Justa. Ou seja, além do tenente-coronel, existe também um sargento, e quem está dizendo isso não é aqui a TVI, quem está dizendo isso é a própria polícia, suspeitos de participação exatamente nesses crimes que nós acabamos de citar aqui. É algo lamentável, ou seja, mostrando o que chamamos da banda podre, né? As laranjas podres da corporação da Polícia Militar. Que bom que a polícia também está atenta a essa questão e está colocando aí de trás das grades quem de fato merece estar, né? Até porque são policiais, mas estão praticando ilícitos. Então, tá aí esta informação de hoje pela manhã que aconteceu, então, essas prisões aí na capital baiana, bem como na cidade de Correntina e de Santa Maria da Vitória. Nós falamos agora há pouco, mas agora estamos trazendo de fato o real motivo desta prisão. Vamos seguindo de notícia boa. Nós estamos chegando no finalzinho do nosso programa, né, Ivan? Nós estamos chegando já na reta final. Vamos falar de empregos, porque aqui na nossa região, bem como na cidade de Eunápolis, Jequié e Teixeira de Freitas, são um total aí de 426 vagas que estão disponíveis, hein? Engenheiro eletricista, gerente de RH, gerente de loja, gerente de supermercado, repositor, pedreiro, motorista de ônibus, entre outras áreas, estão disponíveis aí para você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo nesse momento e que porventura pode estar desempregado, precisando de uma colocação no mercado de trabalho, né? São mais de 420 vagas também que estão disponíveis, além de carteira assinada, também vagas de estágio remunerado, tá certo? Elas podem ser preenchidas, logicamente, por você que queira e que se interesse, indo até uma agência do Cine Bahia em algum desses municípios já citados, né? Tanto Itabuna como Ilhéus, Eunápolis, Jequié, Porto Seguro e Teixeira de Freitas. Eu cito aqui municípios do sul e também do extremo sul da nossa Bahia, né? Há cerca de 124 oportunidades na cidade de Teixeira de Freitas e Itamaraju. Já em Jequié são cerca de 122 áreas, 122 vagas de emprego. Aqui na nossa cidade de Itabuna, 61 vagas, e em Eunápolis são cerca de 49 vagas. Porto Seguro, terra-mãe do Brasil, aparecem com 36 vagas, e a nossa vizinha cidade de Ilhéus, a terra da Gabriela, com 34 vagas para você que quer aí uma nova qualificação no mercado de trabalho, né? Uma nova posição no mercado de trabalho. Lembrando que os candidatos devem então se dirigir ao Cine de cada uma dessas cidades aqui. Volto a dizer, o atendimento vai até às 16 horas, isso em quase todas as unidades, com exceção aí da unidade de Jequié, que atende até às 17 horas. O que a pessoa deve levar, Ivan? Se você quer se candidatar a alguma dessas vagas, o que eu devo levar? Deve levar então a sua carteira de identidade, bem como a carteira de trabalho, seu CPF e também comprovante de residência e escolaridade. Caso a vaga também exija a comprovação aí através de cursos, algo nesse sentido, você também deve levar aí os certificados, né, diplomas, enfim, caso a vaga ela exija. Lembrando que a unidade do Cine na cidade de Ilhéus, ela fica localizada na rua Eustáquio Bastos, em frente à Praça Cairu, bem ali no centro da cidade, né? Aqui em Itabuna fica localizado no segundo piso do shopping da cidade, do shopping Jequitibá, ali na Avenida Aziz Maron, e na cidade de Jequié o atendimento ele é feito na Avenida Otávio Mangabeira, próximo à Policlínica Regional, no bairro Mandacaru. Já por lá na terra-mãe do Brasil, em Porto Seguro, o Cine ele fica localizado exatamente no shopping Central Park, na rua Assis Chateaubriand. Assis Chateaubriand é o nome do fundador da TV, é isso mesmo, a rua Assis Chateaubriand, no centro da cidade. Lá no nosso extremo sul também, na cidade de Teixeira de Freitas, você pode se deslocar até o Cine, exatamente no shopping Pátio Mix, lá no Vila Verde, e a unidade de Eunápolis, você será atendido
atendido na rua 5 de novembro, no centro da cidade. Ou seja, não perca tempo, né? Eu tenho certeza que você, no momento em que se dirigir para lá, munido dessa documentação, vai ter muitas chances de ter aí um novo emprego. Nós sabemos que existe ainda um índice elevado de pessoas que estão desempregadas buscando um posicionamento no mercado de trabalho, né? Mensalmente, são muitos profissionais que saem aí das faculdades, né? E precisam, logicamente, assumir aí o seu posto de trabalho. Tá aí, né? Tá aí as oportunidades surgindo, agarre a sua e faça diferente cada vez mais. Nós vamos finalizando o nosso programa de hoje exatamente com essa notícia, que é uma notícia de encorajamento para você que está aí precisando de um novo emprego, tá bom? Olha, amanhã, se Deus assim nos permitir, estaremos de volta com o nosso TVI News, segunda edição. E lembrando que você também pode nos assistir das diversas plataformas, aqui no YouTube, bem como também no nosso site e no nosso aplicativo, tá bom? Olha, TVI, 20 anos contando a sua história. Até lá.